Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nesta semana, dando sequência aos nossos programas de balanço dos resultados das eleições 2022. No programa de hoje nós vamos falar sobre o desempenho das mulheres nessas eleições e o papel delas para os seus próximos mandatos. Mais uma vez, a nossa bancada com a participação dos jornalistas e ativistas políticos Douglas Gonçalves e Paulo Vieira estão aqui comigo para esse tema. Douglas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos prontos aí para debater um tema importante, principalmente quando se trata de dois temas que a gente tem o hábito de lutar diariamente, que é a política e as mulheres. Sem elas, não estaremos aqui, né, França? Exatamente. Paulo. Pois é, sempre um prazer dividir a bancada aqui com vocês, Douglas, Sérgio, né? Hoje com a convidada especial, vai ser já apresentada e é isso aí, é o que o Douglas falou, né? Mulher na política é o que tem faltado. Vamos ver se elas nos agasalham, nos tratam o nosso país com esse tino de mãe que elas têm. Maravilha. Então eu vou chamar para apresentar, antes da gente começar a fazer esse debate, a nossa convidada do vídeo. Ela está em trânsito, indo para um evento, está até ajeitando lá o foco da câmera, é a Helena Cardoso. Helena Cardoso, que é palestrante, é orientadora empresarial e também membro do Conselho de Mulheres Empreendedoras. A Helena tem um currículo grande, eu vou falar com calma o currículo dela ao longo dessa participação. Helena, muito obrigado pela tua participação. Seja bem-vinda ao Protagonismo Regional. Eu que agradeço. Maravilha. Amigos, eu queria que vocês fizessem aqui uma rápida introdução nesse tema. A gente teve aí, estamos num ano atípico, né? Uma eleição atípica, não só um ano, como uma eleição atípica. E um desempenho extraordinário de algumas candidatas. A gente teve um desempenho no Senado, aí duas mulheres que são expoentes na política, e tanto a Tereza Cristina, que foi uma das ministras que se destacaram no governo Bolsonaro, a própria Damares, que teve um desempenho muito bom, foi eleita senadora pelo Distrito Federal, e a Carla Zambelli, que também acho que foi a segunda deputada mais votada do partido do presidente. Exatamente. Acho que 1.400.000 votos, e aí a gente tem aí outras deputadas biaquices. Parece que informações oficiais dizem que houve um aumento de 15%, né, da bancada feminina no Congresso Nacional. Como é que vocês enxergaram aí esses resultados? Como é que vocês estão vendo esse aumento da participação das mulheres na política, mas não só um aumento quantitativo, né, mas especialmente um aumento qualitativo? Eu acho importante, em primeiro lugar, esse aumento, porque a gente sempre clama, né, que haja a participação das mulheres na política. Muitas vezes a gente sabe que chapas são formadas e tem que ter uma porcentagem de mulheres e muitas delas acabam saindo só para poder formalizar o número de candidatos e a cota, né, de mulheres. E a gente está percebendo que isso, de uma forma natural, vem acontecendo, como ocorreu nesse primeiro turno das eleições aqui no nosso Brasil. E o que é interessante, eu quero ser breve, até para a gente poder otimizar o tempo, é que tudo isso foi gerado também por um presidente que tenta uma reeleição e que muitas vezes chamam ele de palavras que eu não vou aqui reproduzi-las, porque como são palavras falsas, eu não quero dar margens a isso. Mas, veja bem, olha só a quantidade de pessoas que conseguiram se reeleger e eleger mulheres, né, na onda do presidente Bolsonaro. A gente pode até falar de senadoras, por exemplo, o caso da Tereza Cristina, da própria Damares, por exemplo, sem comentar com os nossos deputados estaduais e deputadas federais. Então, isso é importante, porque essas mulheres foram eleitas no momento onde a política está tendo um debate bem mais acirrado junto ao público eleitor, ao brasileiro. Isso que é interessante. Não é só votar por votar, é saber em quem votar. E só para concluir, a prova disso que quem não tiver um posicionamento, sendo homem ou mulher, mas especificamente mulher, também vai ficar para trás da história, que é o caso da Joyce Hasselmann, que foi eleita em 2018 com mais de 1 milhão de votos e agora teve apenas 13 mil votos. Ou seja, não adianta ser só mulher e querer se candidatar. Tem que ter posicionamento político e discutir os temas que todos nós sabemos e que, na hora certa, a gente quer ver a atuação feminina na defesa dos direitos dos brasileiros. Eu quero ir nessa linha, inclusive, Douglas, porque nesta última eleição, os conservadores, né, o partido Bolsonaro em especial, o partido do Bolsonaro foi o que mais elegeu negros, homens e mulheres. Né? Então, o que a gente percebe é que o pensamento conservador, ao contrário, né,
contrariando aí essa retórica furada de racismo, de fascismo, de misoginia, né, de coisas pesadas que você, inclusive, evitou dizer, mas são coisas pesadas, pejorativas, né? Foram os partidos, esse pensamento conservador foi o pensamento que mais elegeu mulheres, que mais elegeu negros. As mulheres, inclusive, desde a última eleição, a própria Joyce Hasselmann, com mais de 1 milhão de votos, a Janaína Pascoal, com mais de 1 milhão de votos. 2 milhões de votos. 2 milhões de votos a Janaína Pascoal. Né? Não interessa se estão certas, se estão erradas, mas são mulheres e, naquele momento, recebendo voto do pensamento conservador. Hoje, a gente tem as mulheres mais votadas do país, derivam justamente desse pensamento conservador. Então, o que a gente percebe é que a sociedade está enxergando e está dando uma guinada para aquilo que realmente importa. Conservar não é conservar salsicha nem pepino, não, gente. É conservar valor, perfeito, principalmente, né? Valores como pátria, como família, como Deus e, principalmente hoje, a liberdade que está sendo tolhida de todos nós. Agora, França, eu sei que você vai chamar a nossa convidada. Muito rapidamente, a gente não pode esquecer, aqui da nossa região, a própria Rosana Vale, que foi a mulher mais votada na reeleição da nossa região metropolitana da Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Recebeu mais votos que o Paulo Alexandre, que foi prefeito, com toda a máquina trabalhando a favor dele. Exatamente. A gente espera que antes de terminar a nossa sequência de programas de balanço, a gente consiga estar com a Rosana aqui, ela e o Tenente Coimbra. Perfeito. Então, Helena, você também, eu estava vendo aqui teu currículo, você também é vice-presidente do Instituto Conservador do Brasil. Helena, a tua análise do desempenho das mulheres, considerando que dados mostram que houve um aumento de 15% das mulheres no Congresso. Mais uma vez, obrigado pela tua participação, Helena. Eu que agradeço a todos, bom dia. Resumidamente, eu posso dizer que o desempenho das mulheres agora na política, óbvio que já não é de hoje, que as mulheres estão entrando na política, mas nessas últimas eleições, principalmente, é nítido que a participação delas foi maior por conta das cotas. Não sou a favor de cotas, nunca fui, sempre acho que esse negócio de cota, em vez de separa, segrega, mas a cota é uma ferramenta que facilita a entrada da mulher na política, porque no geral, as mulheres sempre foram desestimuladas. As pessoas dizem, a mulherada não tem interesse. E não é mentira. A mulherada não tem interesse. Mas também nós não podemos julgá-las por isso, porque elas não foram estimuladas a ter interesse. Isso não é culpa delas. Tanto é que bastou aparecer a cota para forçar a entrada delas na política, mas não por elas. Porque o que acontece? Eu sou mulher e, por experiência própria, eu digo para vocês, o nosso espaço é tolhido. Nós precisamos ser muito fortes, precisamos ser muito impositivas. A nossa voz, nem toda mulher tem uma voz um pouco mais forte. A maioria de nós, Deus nos fez com a voz mais delicada, mais fina. Eu já tenho uma voz mais grave. Algumas amigas minhas que têm uma voz mais grave, elas são mais ouvidas do que as que têm uma voz mais delicada, mais tida como feminina. Então, vejam, nós temos que lutar o tempo inteiro para nos impor, porque os homens, na maioria, tá? Não vou falar todos, porque eu agradeço aos homens que trabalham para nos inserir. As mulheres não têm uma certa... As feministas, basicamente, elas têm uma certa dificuldade de aceitar que os homens estão nos ajudando com isso. E eu sou grata. Agora, o desempenho da mulher na política, ultimamente, é graças à cota. Eu sou contra, mas é uma ferramenta necessária. Então, já que está aí, vamos usar. E compartilho da ideia do nosso amigo aí que disse que as cotas, a mulherada entrou para cumprir, mas ela não teve a atenção que ela deveria ter tido por conta dos partidos. Ela simplesmente foi usada para cumprir a cota, para que o partido pudesse manter a sua chapa. E eu acredito que futuramente o desempenho vai ser mais eficiente.
porque a mulher precisa se inteirar da política, precisa gostar da política, precisa ser estimulada a. E isso vem acontecendo. De uma forma tímida, eu acho que poderia ser feito com mais concretude, mas já está acontecendo. Então, no geral, apesar de tudo, apesar da falta de interesse dos partidos em cuidar das mulheres, o saldo está sendo positivo. Eu quero, nessa linha, Helena, até para a gente tentar compreender melhor como é que você raciocina com esses temas, você é a favor, por exemplo, do fundo partidário, das cotas partidárias, do financiamento público de campanha? Qual é a tua visão em relação a isso? Porque a gente sabe que isso também é manipulado, né? Isso também leva a muita fraude que tem relação direta com essa maneira de administrar o dinheiro público e colocando... A gente sabe que tem o chamado o rabo de chapa, né? Então, o sistema proporcional de eleição no Brasil, ele cria essas distorções. Então, como é que você vê isso? Você é a favor desse sistema de financiamento público? Você não entende que uma coisa acaba, de certa forma, alimentando a outra? Como é que você enxerga isso? Olha, o assunto é delicado. Se eu disser que eu sou totalmente contra o fundo partidário, eu não vou estar sendo verdadeira. É necessário um fundo partidário, mas muito, muito menor do que acontece hoje. Esse fundo partidário, ele deveria ser um valor muito pequeno, porque se você tirar ele completamente, aqueles candidatos que começam a tentar fazer alguma coisa, eles não têm chance. Por outro lado, se a gente for imaginar que o candidato é uma pessoa que deve representar o povo, então o fundo partidário seria totalmente desnecessário. Porque onde que nasce um candidato? Onde nasce uma liderança política? Não é do reconhecimento do povo, não é do fundo partidário, não é da campanha com santinho, não é da... Então, particularmente, se não existisse fundo partidário, as campanhas teriam dificuldade em acontecer. Como é que o cara de uma cidade bem pequenininha, sem condição nenhuma, conseguiria fazer a campanha dele? Por outro lado, se você pensar que a liderança política deve nascer do seio da sua comunidade, nós não precisaríamos de fundo partidário. Eu só quero fazer mais uma provocação antes de abrir para eles aqui, Helena, porque, assim, na prática... não sei o que você pensa a respeito, mas na prática o fundo partidário vai para quem já tem mandato. A gente tem conhecimento aí, sei lá, eu conheço centenas de pessoas que se candidataram e justamente as que não têm condição e as que não têm acesso. Então, a minha visão, isso aqui é muito particular para quem nos assiste, a minha visão é de que o fundo partidário só beneficia quem já tem mandato. Então, a lógica do fundo partidário, ela acaba não sendo aplicada. Ele existe para que quem não tem condição possa se eleger, mas é justamente esse que não tem acesso. É a Lei Rouanet, né? Exatamente, vai para quem não precisa. Vista, eu sou totalmente contra. Por isso que eu acho que a gente tem que discutir isso de maneira muito séria, realmente valores bem menores, já que eu não tenho nenhuma ilusão que a gente não consegue acabar com isso, mas eu acho que o critério deveria ser valores, porque assim, quando é um valor pequeno, para esse camarada que tem liderança no bairro dele, ele precisa de algum recurso para fazer uma campanha, para ele faz diferença, não faz para o grandão, né? Para o grandão que gasta milhões. Enfim, abri para vocês aí. Agora, Helena, é interessante perguntar o que você pensa, o que você espera depois da eleição dessas mulheres? Porque é um processo. Eu acho que o mais importante foi vencida justamente esse aumento de 15% da bancada feminina. Então, qual a sua expectativa e como nós, eleitores, temos que nos comportar frente às eleitas? O que eu espero pós-eleições, sendo mulher? Isso. Eu espero e vou trabalhar muito para isso, para que depois das eleições as pessoas entendam o quão importante é dar atenção para esse assunto. Eu espero que após as eleições os candidatos que foram eleitos, as mulheres que foram eleitas, entrem com projetos para ensinar política para o brasileiro.
ensinar política para as mulheres, para que quando elas se candidatarem, elas saberem o que é que elas estão fazendo ali. Muitas mulheres se candidatam sem saber o que estão fazendo ali. Então, pós-eleição, eu espero e vou trabalhar para conscientizar, para ajudar, vou apoiar todos os que tiverem interesse em politizar, educar política no nosso país. É isso que eu espero, porque, de resto, eu espero que o... Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu espero que o nosso presidente seja reeleito, que os programas que estão em andamento continuem e se fortaleçam. Essa é a minha posição. Helena, desculpa cortar, você pode falar e eu subscrevo aquilo que você acabou de falar. Qualquer coisa depois a gente corta. Corta nada, de jeito nenhum. Se cortar, nós vamos brigar. Ó, Eu adoro, assim, uma cena que eu gosto muito, justamente são aqueles dois cisnes na lagoa, né? É uma cena romântica, bonita, né? Que me remete, inclusive, à natureza feminina, uma natureza mais plácida, mais tranquila. Enfim. Olha, vamos pensar no mais importante de tudo? Vamos esquecer o presidente, então? Vamos pensar no mais importante de tudo? Se o presidente não for reeleito, e não se preocupem com ele, porque daqui a 4 anos ele sai. O cara é isso, é aquilo. Ok, daqui a 4 anos ele sai. Liberdade para podermos discordar, porque nós não vamos ter mais isso, senhores. exatamente. É verdade. Isso acho que é o ponto principal dessa eleição. Nós já estamos numa tirania, nós estamos numa ditadura. Essa eleição é uma eleição plebiscitária, é bom que se diga isso. Estamos decidindo se caminhamos junto à liberdade ou não. Agora, eu queria uma avaliação sua, Helena, no seguinte sentido. Nós tivemos N mulheres eleitas ao longo, né, da história política do país. A gente percebe que só recentemente, né, poucas mulheres, pouquíssimas das que foram eleitas, elas trilharam esse caminho que a gente está defendendo aqui, o caminho de defesa da liberdade, de valores, né? No geral, a gente percebe a mesma hipocrisia dos homens, né? A gente tem aí a Simone Tebet hoje, que se quedou inerte ante aquela ofensa, porque aquilo não foi uma humilhação, foi uma ofensa às mulheres que foram convocadas na CPI, como a Anícia Yamaguchi, a Mara, enfim. O que a gente viu ali foi um massacre, né? Misoginia pura. Ali sim a gente viu isso e não vimos a Simone Tebet abrir a boca em momento algum nem a com Soraya. relação a isso, nem a Soraya, nem tampouco a vice, né? A Mara Gabrilli, né? Que inclusive ela, além de ser mulher, ela é cadeirante, tem uma outra, né? outra pauta que também tem que estar dentro da política. Então o que a gente percebe é que apesar da natureza feminina, elas dirigiram os seus ideais contra as mulheres em muitos momentos. A pauta abortista é uma pauta contra a mulher, a pauta da educação que elas defendem, a educação ideologizada, de ideologia de gênero. Essas pautas são contra a mulher, contra a mãe, contra a trabalhadora. Como é que você analisa, né, essa participação da mulher ao longo dos últimos anos? Tá. É muito simples, uma análise bem simples. E eu acho difícil a maioria das pessoas discordarem disso. Vamos lá. A presidente que nós tivemos, independente de ser mulher, o fato dela ser mulher só foi utilizado como ferramenta para ser eleita. Perfeito. Independente de ser mulher, é corrupta. Cantou a mesma musiquinha dos homens, não importa que é mulher. Ela foi impeachmentada como deveria ter sido um homem no lugar dela que fizesse a mesma coisa. Então, a Mara Gabrilli, no começo eu tinha um certo apreço por ela. Também. Só que a paraplegia dela, eu sei que o que eu vou falar aqui é duro, mas eu sou sincera e eu sou honesta com o que eu penso. Eu não sou politicamente correta, não gosto disso. Esse negócio de politicamente correto foi o que fez o nosso país chegar onde está. As pessoas perderem a liberdade de falar. Perfeito. Então, o que acontece? A Mara Gabrilli, a paraplegia dela foi utilizada da mesma forma como a Dilma ser mulher também foi utilizada
para a eleição. Vejam o posicionamento da Mara Gabrilli. Vejam o posicionamento da Soraya Tronic. Não adianta você ser mulher, falar em ser mulher, defender o direito da mulher e agir como qualquer corrupto, seja homem ou seja mulher, não adianta. Vejam que absurdo. A Tronic, ela não vai votar em ninguém. Isso é a maior estupidez. Ela, sendo mulher, ela jamais deveria abrir a boca para dizer que não vai votar em ninguém. Como é que você é brasileiro e defende voto nulo? Isso envergonha a mulherada. A Tebet, gente, o papel dessa mulher na CPI foi odioso. Foi odioso. E agora ela se posiciona ao lado de Lula, sabendo que o cara defende o aborto. Ai, mas eu sou mulher, então eu vou defender o aborto porque eu sou mulher. Ô bando de demente, vocês não estão vendo que defender o aborto só vai facilitar a vida dos homens? Eu tenho amigos advogados que falam, Helena, se o aborto for liberado, eu vou ganhar muito dinheiro. Falei, parabéns, e mete bronca. Por quê? A partir do momento que o aborto é liberado, meu corpo, minhas regras. Caramba! Você não tá vendo, filha? Se você engravidar, você for seduzida, o cara vai chegar para você e vai dizer o seguinte, eu não quero, tira. Ah, mas eu não quero tirar, então se vira. Você não vai mais poder lutar. Por que o casamento surgiu, gente? Para defender as mulheres que engravidavam e depois ficavam largadas por aí. O aborto é uma pauta masculina, puramente masculina. Porque uma mulher, quando ela engravida porque ela quer, e até quando não quer, o nosso instinto feminino é divino. A gente faz de tudo para criar e cuidar daquela vida. Quem não liga para isso é a maioria dos homens. Eu digo maioria porque eu seria injusta se eu falar 100%. Eu conheço muitos homens que pensam assim também. É um absurdo. Por que a mulherada não percebeu ainda que as pautas feministas são defendidas por homens? E eles colocam aquele monte de tontinha na frente para ficar defendendo aquilo que vai ser bom para eles. Não vai ser bom para nós. E elas não percebem isso. Soraya Tronic e a Tebet são um engodo feminino da política. Elas realmente aí fica muito claro, né? Porque eu me revolto quando eu vejo tanta ingenuidade, sabe? E oportunismo. Porque essas duas são oportunistas. Elas não estão pensando no Brasil coisa nenhuma. Elas estão pensando na carreira política delas. Simone, isso é nítido. Helena, você falou uma coisa muito rápida, que isso também está engasgado. Talvez o meu grau de engasgamento não seja igual ao seu, mas é semelhante. Quando a Simone Tebet falou que no segundo turno ela quer apoiar o ex-presidente Lula porque é o único que pode defender a democracia. Olha só que maluca. Defender um ex-presidiário que é a favor de governos totalmente radicais e comunistas. Lembrando que o Ortega acabou de limitar a produção cinematográfica, a produção artística lá na Nicarágua. A censura imperou agora. Você não faz nada se não tiver a aprovação do governo na Nicarágua. Até para ajudar a contextualizar, acho que vocês devem ter assistido um momento, o Marcelo Adnet estava participando do Roda Viva, acho que 1 ano atrás. E aí o Marcelo Taz falou, Adnet, você se declara um humorista de esquerda, mas você sabia que em Cuba não tem humorista? Em Cuba não tem... O que será, na Rússia não tem humorista, na China não tem humorista, porque o cara é preso. Simples. Aí o Adnet ficou com uma cara de paisagem. Então, eu acho que essas comparações, né, Helena, é porque a tua indignação a gente até entende, porque é algo tão óbvio. Mas eu quero dizer que parece óbvio, mas quando essa manipulação é feita a partir do vitimismo, a partir de um sentimento que as pessoas não identificam, né, e é muito fácil de perceber, porque quanto mais a gente manipula essas emoções, fica mais fácil de você fazer com que essas pessoas sirvam a um propósito muito mais sórdido, né? Então, a gente verifica aí que há muita sordidez nesse comportamento. E o que você falou agora da própria Simone Tebet e da Soraya Tronic, a agenda não era delas, elas estavam ali representando algum interesse, e fica muito claro
naquela participação tão rasa. Então, fica à vontade para comentar essas questões, Helena. A Simone Tebet disse que é professora. Como é que uma professora não sabe o significado da palavra democracia? A população não sabe o que significa democracia. Porque se a soubesse, nem o Lula, nem a esquerda usaria essa palavra. Porque, vejam, a esquerda defende a democracia. A direita defende a democracia. Tem alguma coisa errada aí, gente. Como é que você diz que defende a democracia e você quer regulamentar a imprensa? Como é que você diz que defende a democracia e você fala que se ganhar o MST vai ajudar a governar o país? Será que não está nítido isso? O MST vai governar o país tomando a tua casa, entrando dentro do teu lar, e você vem me falar em democracia? Se democracia significa a vontade do povo, tem alguma coisa errada aí. A não ser que estejamos nos referindo a outro tipo de povo. O do complexo do alemão, por exemplo? Do tráfico, por exemplo? Talvez. Aí sim. A esquerda está defendendo a democracia desse povo. E não do povo brasileiro. E não do patriota. Eu falo para vocês, eu espero e rezo para que depois das eleições as pessoas aprendam o que é política. E nós precisamos fazer as pessoas entenderem o que significa democracia. Quando o presidente diz, vamos lutar pela liberdade, não é a liberdade de se drogar, não é a liberdade de invadir a casa dos outros. Não é a liberdade de mandar o outro calar a boca. Não é a liberdade de ir para a Paulista fazer sexo em praça pública. Não é esta liberdade. Não é a liberdade de entrar no banheiro das meninas e urinar de pé. Não é essa liberdade. Então, a gente precisa politizar o povo. A população precisa entender. Acho que deu uma travada. O que é a liberdade? É a liberdade de poder ter a sua crença, de poder fazer parte da igreja que você quiser. É a liberdade de entrar no teu banheiro sem medo de ter um marmanjo lá que pode te assediar. É a liberdade de podermos, como estamos nós nesse momento, falar o que a gente quiser. Ter a opinião que nós temos, sem medo de ser presos, sem medo de ser censurado. É isso, gente. Perfeito. Ok, Helena. A gente está te deixando à vontade também. Eu quero só uma pergunta, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria só análise, antes de você seguir viagem, Helena, sobre a tua expectativa da participação da Tereza Cristina no Senado. Você acha que ela deverá ser apoiada, lançada para presidir o Congresso? Você vê isso com bons olhos? O que você está achando disso? Olha, eu ainda estou analisando, porque eu não a conheço bem. Eu admiro a força que ela teve, porque ela é pequena, mas ela é uma mulher forte. Eu não tenho ainda uma posição clara, mas, a princípio, eu apoio, não por ela ser mulher. É isso que as pessoas, na minha opinião, a gente não deve apoiar as mulheres por ser mulher, mas por serem pessoas competentes, técnicas, inteligentes e que tenham condições de reforçar o projeto de governo da direita. Essa é a minha opinião. Maravilha. Perfeito. Paulo, Douglas. Helena, você acredita que nós tivemos aí mais aproximadamente uns 23%, 24% de abstenções nessa eleição e essa quantidade com certeza fará diferença nesse segundo turno. Você acredita numa diminuição, ou seja, que essas pessoas, pelo menos em uma porcentagem significativa, possa fazer a diferença nesse segundo turno? Nós temos um problema aí que é o feriado. E o brasileiro politicamente ainda é criança. Então, é possível que ele deixe de votar para não perder uma viagem, para chegar mais cedo aonde quer. Mas eu não sei se é a abstenção somente que vai ajudar. Eu acredito piamente que muitas pessoas que votaram em outros candidatos vão virar e vão votar no Bolsonaro.
Perfeito. Quanto à abstenção, eu não sei se ela vai diminuir. Helena, Eu espero que sim. Eu queria que a tua visão, você falou do Complexo do Alemão, e eu queria a tua visão a respeito das mulheres que vivem nessas comunidades, em favelas. Comunidade é uma palavra bonita, mas o que a gente tem, na verdade, são favelas, né? Pessoas que vivem, tanto homens quanto mulheres, né, na mais absoluta miséria intelectual, cultural, econômica, enfim. Essas mulheres que vivem nessas comunidades, e queria a tua visão a respeito delas, o sofrimento que essas mulheres enfrentam na vida, né, por conta exatamente de serem subjugadas ali, não pelo homem, mas pela falta do Estado, pela presença do tráfico, e geralmente, tanto homens quanto mulheres dentro do tráfico, mas geralmente homens, né, que subjugam mulheres dentro dessas comunidades das piores formas possíveis. A minha visão quanto a elas é um pouco triste, porque elas não têm vontade própria. Elas têm que fazer aquilo que os maridos mandam, e quando não, os chefes, né, dos chamados líderes, mandam. Então, a posição delas é bem vulnerável, não tem como cobrarmos nada delas, muito pelo contrário. É preciso futuramente pensar em projetos que deem mais liberdade. E quando eu digo liberdade, para isso elas teriam que sair dali, elas teriam que ter um emprego que garantisse a sua liberdade financeira. De outro jeito, vai demorar bastante para que elas tenham a liberdade de fazer aquilo que elas acreditam e não aquilo que elas são obrigadas a fazer. Por mais que não pareça, por mais que elas até possam dizer, não, eu fiz porque eu quero, não é assim. A gente sabe que não é assim, infelizmente. Maravilha. Helena, vamos aguardar então a tua participação no estúdio para a gente ter menos probleminha de interferência. Obrigado por ter parado a sua viagem para atender a nossa programação no Protagonismo Regional. Pedir para a produção deixar a tela aberta na Helena, que eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dela, Helena Cardoso, ela que é orientadora empresarial, hipnotista e hipnoterapeuta, ela é contadora tributarista, palestrante, jornalista, é especialista em gestão empresarial, pós-graduada em Direito Empresarial também, vice-presidente do Instituto Conservador do Brasil, delegada corregedora do Conselho Federal Parlamentar, sócia-diretora da Totem Tributária e da Valide Intermediação de Negócios Limitada. Helena, muito obrigado pela tua participação. Até um próximo programa. Boa viagem para você, viu? Eu agradeço a todos. Tenham um bom dia e muito obrigado. Obrigado, Helena. Maravilha. Vamos continuar aqui no estúdio, então, com os nossos convidados. Gente, como é que vocês viram aí essa polêmica envolvendo a Damares? Eu até ia perguntar isso para a Helena, mas ela está em viagem, ia ficar tomando demais o tempo dela, porque parece que a preocupação das pessoas aí, da Xuxa e outras figuras públicas, né, está sendo muito mais linchada a Damares do que entender. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Né? Foi linchada pelas mulheres. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? São mulheres que não defendem as mulheres. Essa situação denunciada pela Damares tem, na Ilha do Marajó, falando só da Ilha do Marajó, sem falar do norte e nordeste do país, que a gente sabe bem, né, Douglas? A gente acompanha. Há quantos anos a gente ouve isso? Né? O Magno Malta antes já tinha denunciado. Já teve a CPI. O Magno Malta presidiu uma CPI da pedofilia e apontou todos esses casos que a Damares fala. Você tem um senador lá que foi pedófilo, Omar Aziz. Exatamente. Então, caramba, o que acontece? Esse pessoal, né, tá preocupado. É sempre essa porcaria dessa ideologia. Eu queria que alguém me dissesse qual é a ideologia da direita. Alguém sabe me dizer qual é a ideologia da direita? Nós defendemos valores. Tá? O conservador defende valor. Eu já citei aqui os valores quais são. Vou ficar me estendendo. Qual é a ideologia? A ideologia da esquerda é o marxismo. Qual é a ideologia da direita? Até hoje ninguém me disse isso. E eu dou um prêmio para quem me disser. Dou um prêmio. Isso não existe. Então essa maldita ideologia
maldita. O pessoal, a Xuxa, o Tass também, Marcelo Tass, tristeza, Marcelo Tass, você está se aliando a Xuxa a fazer uma besteira dessa. Né? Então, o que acontece é que eles colocam a ideologia à frente da razão. Pelo amor de Deus, a mulher está fazendo ali denúncias que já, inclusive, já estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Já teve N matérias jornalísticas na Record, no SBT, na Globo principalmente, só sobre a ilha do Marajó. A impressão que dá, né, é que realmente falta racionalidade. Veja, Douglas, você sabe, eu trabalhei com segurança pública há 20 anos na minha vida e a gente sabe... Toca nesse assunto, eu fico A indignado. gente sabe que muitas vezes... Não, mas a gente tem esse sentimento mesmo. A gente sabe que muitas vezes determinadas investigações têm barreiras, sofrem resistência para avançar, principalmente quando mexe com pessoas poderosas. Então, ela não falou nenhum absurdo ali. Agora, se essas pessoas, se Xuxa e outras figuras aí, personalidades, né, famosas, estão tão preocupadas, né, em fazer alguma coisa, coloca o seu nome, o seu prestígio para ir a fundo na investigação. Fez filme pornográfico com criança. Vai para cima. Apresentava aquele programa dela seminua. Esse tema, ele trouxe à tona agora aquele caso de 2007, se eu não me engano, da menina que ficou no Pará presa por 26 dias. Exatamente. Essa menina de 11 anos, ela foi estuprada por vários presos, ficou 26 dias presa. Presa por uma delegada, apontada no Ministério Público por uma promotora mulher, Porque ela condenada prática de furto. por uma juíza mulher, E a governadora era era mulher. E essa menina, ninguém sabe onde ela está hoje. A gente andou procurando para saber qual o paradeiro dessa menina, que é coisa mais hedionda do que isso. E engraçado, eu acho que só esse fato ele já responde à indagação da Xuxa e de tanta gente que está linchando a Damares. Veja, se no estado do Pará, com uma governadora mulher, com uma chefe, uma delegada mulher, uma promotora mulher, uma menina de 11 anos é estuprada numa cela de presídio por 26 dias, como é que essa menina foi parar lá dentro? Você sabe, França? E não acontece nada. Essas pessoas todas que eu falei teriam que ser presas e condenadas à prisão perpétua. E aí você consegue subentender qual é a dificuldade de quem ascende a um cargo público lidar com essas... Vai ficar muito claro para as pessoas por que o cidadão precisa assumir esse protagonismo. Ele tem que entender como o mecanismo funciona, como o Estado vai crescendo e vai, através dessa burocracia toda, minando a vida da gente. Né? Isso é real, gente. Não é ficção. Mas esse mecanismo ele pode ser desmontado, desde que a gente compreenda essas coisas e saia dessa bolha, Douglas. O que eu acho interessante, e às vezes a gente se pega, e quem está nos acompanhando deveria fazer essa análise também, qual foi o ápice e através do que a Xuxa teve toda essa repercussão como uma apresentadora nacional? Ela era, inclusive, tida como um título a rainha dos baixinhos. E são os mesmos baixinhos que, segundo a ministra Damares, eleita senadora pelo Distrito Federal, fez denúncias sérias que precisam ser investigadas. O que nós esperaríamos da Xuxa? Damares, eu estou com você e vamos juntar aí um grupo de pessoas para investigar, porque eu sempre defendi os baixinhos. Não. Ela vai na contramão daquilo que nós esperamos de uma figura que sempre defendeu as crianças. Porque o mais importante é se isso vai beneficiar o Bolsonaro. Então, essa questão é mais importante do que ela falar. É o que você falou agora. O que eu posso fazer? Lógico. Para a gente identificar o que está barrando o avanço das investigações. O que está barrando o avanço para o resgate dessas crianças. Então, nós, como sociedade, pessoas que são famosas, pessoas que têm influência, né? Então nós temos que nos unir para erradicar esse tipo de mazela. Mas a eleição do Lula é mais importante do que, Sérgio, do que ir atrás da verdade. 60 mil pessoas desaparecidas por ano no Brasil. 60 mil. Você tem ideia? Tá? 60 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. A maioria crianças. Afinal de contas, o que aconteceu com essas crianças? Foram vítimas do tráfico de pessoas? De algum pedófilo? De algum estuprador? Foram simplesmente roubadas para serem filhos de alguém? O que aconteceu com essas crianças? Eu falei isso ontem à noite, Douglas. Eu estudei tráfico de pessoas, também em razão do meu trabalho,
E a gente tinha essa matéria para formar policiais no meu instituto. Quando eu tive contato com a disciplina do tráfico humano, né, a gente descobre que ele não pode existir sem a conivência de autoridades. Exato. Então, sem autoridades, nós não teríamos esse número assustador de tráfico humano no mundo. E ela vai desde o policial da ponta até uma alta autoridade dos governos. Então, é óbvio, gente, que esse tipo de denúncia enfrenta resistência. A gente não está aqui fazendo acusações levianas. A gente não tem, eu não tenho, ninguém aqui, nenhum de nós tem acesso aos autos. O que nós estamos dizendo é que ela não disse nenhum absurdo. É fácil entender que não existiria tráfico humano no mundo sem conivência de agentes e autoridades públicas. E aí, França, nós temos também ferramentas para isso. Se tivesse algum senador responsável, ele na hora angariaria as assinaturas, instalaria uma CPI justamente para investigar a denúncia da Damares. É isso aí. É simples, tem E ela já ferramentas. propôs, né? Ela já propôs que pode instaurar a CPI agora e quando ela assumir o mandato o ano que vem, Também. vai se O somar Magno ao Malta trabalho. fazia parte era Fazia. aliado do PT nessa época em que ele presidiu a CPI da pedofilia. Né? Agora ele está junto da Damares, junto do Bolsonaro. Sim. Então, temos aí a perspectiva de, no ano que vem, ter uma nova CPI para avaliar esses casos, E olha, para avaliar essa questão. O Paulo, eu tenho um outro relato, isso aconteceu há uns 4 anos atrás, isso 2018. Nós temos uma conselheira tutelar que ela não se reelegeu, a Idalina Xavier, eu gosto de dar nome, e ela chegou a fazer uma denúncia, e quem fez essa reportagem, belíssima por sinal, foi o nosso amigo Carlos Raton, à época, para falar das meninas que estão sendo abusadas sexualmente, ou seja, vendendo o próprio corpo no centro de Santos. Perfeito. E essa denúncia que ela fez, né, tem um relato de uma das meninas de 13 anos que foram lá, levaram os pais e perguntaram: poxa, mas você não vê, não tem a responsabilidade, a menina de 13 anos está vendendo o corpo para caminhoneiro e tudo mais, isso não pode, ela é menor de idade, tem um estatuto. Aí eu falei assim: não, a gente sabe disso, mas pelo menos ela traz dinheiro para casa para a gente comer. Esse foi o relato do pai. Isso, sabe aonde? Isso não é pai, né? Na cidade. Não, eu sei. Isso não é pai. Na cidade de Santos. Esse é um progenitor. Então, isso é na cidade de Santos. Porque tinham políticas públicas para tirar essas crianças das ruas e tudo mais, que é uma política que também a gente não vê mais. E a Idalina não se reelegeu e possivelmente recebeu ameaças. Recebeu. Que é o que acontece, que tem gente poderosa no entorno dessas questões. Não estou falando de Ilha de Marajó, hein? Estou Estou falando falando aqui, de Santos. exatamente. E a gente sabe, todo mundo sabe que isso acontece no centro de Santos, no Porto de Santos. Todo mundo sabe. Quer dizer, eu estou falando assim, todo mundo sabe que esse tipo de coisa acontece. Não estou dizendo nomes, não estou falando quem nem quando. Não. Mas todo mundo sabe que acontece. Quer dizer, agora eu vou ser investigado por isso? Cadê o Ministério Público? O Ministério Público, em vez de investigar isso que eu estou falando aqui, Tem o Ministério Público. o Ministério tem a Público vai Promotoria vir da em cima de Infância mim e agora. Juventude. Então, Porque essa é a questão. eu vou repetir uma história que eu também contei ontem, uma história que foi relatada para mim por um inspetor da Guarda Municipal de uma cidade importante do Brasil. Não é Santos, é uma outra cidade. Vou aqui preservar os nomes para a gente não criar problema, né? E esse inspetor, ele fez uma denúncia justamente de exploração sexual de adolescentes numa boate no bairro onde ele trabalhava. Essa denúncia foi para a Polícia Civil, só que o delegado tinha lá uns acordos com aquela boate, devia receber o arrego lá semanal, e a investigação não foi para frente. Isso ele falou para mim durante um evento, uma palestra que eu estava dando, tinha guardas municipais do Brasil inteiro, e esse inspetor falou assim: senhor França, o que a gente faz num caso desse? Eu falei: cara, você tem que... Denunciar. Porque se a própria polícia que deveria fazer isso Faz está vistas recebendo o grossas. arrego, não é só vistas grossas, recebe. E talvez 100% das principais casas de prostituição no Brasil e até no mundo funcionam com a proteção da própria polícia muitas vezes. Então, esses fatos é que fazem com que denúncias como essa, muitas vezes, elas tenham condições de serem debeladas.
E é esse empoderamento, não gosto dessa palavra, mas é o que às vezes nos surge como memória, que a sociedade precisa ter. Né? Então, quando a gente começa a atribuir competência excessiva ao Estado, aquilo que seria competência básica e essencial começa a falhar. Então, é por essa razão que eu defendo que os agentes de segurança pública ganhem muito bem, tenham as melhores condições de trabalho e sejam cobrados na mesma proporção. E em cima disso que o França falou, eu sei que o Paulo também já queria falar, mas eu não posso perder esse time. É aí, público que se absteve da eleição, que vocês precisam fazer a diferença. Porque isto ocorre por faltas de políticas públicas que combata a criminalidade e que não defenda o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. É justamente aí quando a pessoa fala, por isso que eu não voto em ninguém, o cara pálida. Se você não votar em ninguém, vai continuar do jeito que está. A eleição de pessoas como a Damares, como a Tereza Cristina, né, como tantos outros que foram eleitos, foi justamente de provocar e discutir esses temas para a gente tentar encontrar a solução, que não está localizado no único estado, está em todo o território nacional, mas a gente precisa saber como combater. Existem ferramentas, existem políticas públicas que precisam ser colocadas ao lado da população. Quando eu falo de Santos, isso me dói porque a gente fala assim, cidade criativa, né? A principal cidade da região metropolitana. 100% de esgoto. 100% de esgoto tratado e tudo mais, mas tem uma triste realidade que muita gente sabe, principalmente aquelas pessoas que poderiam combater e não combatem. 100% de esgoto, uma ova. Cadê? É na orla. É na orla. Na orla. Na horta está certo. Na orla está certo. Agora, aquela menina que nasceu mulher, né? E ela, ao longo ela cresce. E aí, aos 16 anos, ela se torna já uma mulher. As meninas hoje com 14, 15 anos são mulheres, né? E aí, nessa idade, nessa faixa etária, entre os 13 e os 16 anos, quando ela começa a ser vista, né, como mulher, o traficante vai tomar conta dela. O traficante vai chamá-la. E ela vai porque ela é obrigada a ir. Você pai, você mãe, sabe disso. Você que está na comunidade sabe disso. Quantos pais e mães não perderam suas filhas para o traficante, porque o traficante pôs o olho em cima e quis a menina? Isso é mais uma denúncia. Agora, quem é que investiga isso dentro das comunidades? Aí, esse tipo de problema eu também identifiquei num projeto que nós fizemos no Guarujá. Isso foi em 2013, 2014, e algumas comunidades do Guarujá... Não estamos falando de orelhada. Não, isso aqui... Não estamos falando nada de orelhada. Isso está no relatório que o meu instituto produziu em 2013, 2014, foi para a gaveta na época, foi na gestão da Maria Antonieta, o secretário que ela colocou lá engavetou o relatório dessa grossura, assim. E muito do que estava lá no relatório aconteceu depois, inclusive deslizamento do morro, tudo aquilo estava no relatório, provando que algumas comunidades, pelas condições de ocupação das encostas, e o risco de grave acidente ali era muito alto, está tudo no relatório lá. Enfim, foi pago e não foi feito nada. Então, por quê? Porque a gente tem aí um excesso de burocracia estatal. Estamos indo para o final. Eu acho que foi interessante a participação da Helena, mostrando o quanto algumas pautas que são defendidas por mulheres, no final das contas, prejudicam as mulheres. Ela fala, são pautas masculinas, mas que são... definidas por mulheres manipuladas por essas figuras, né? Agora, eu quero aproveitar que nós temos aqui, meu amigo Paulo Vieira, um especialista em segurança, e eu quero que ele tente explicar para os nossos amigos, através do nosso podcast aqui do Protagonismo Cidadão, como que um candidato à presidência da República entra com facilidade no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, sendo que nem a polícia consegue entrar. Dá para levar o Bolsonaro lá para fazer campanha, não? Né? Não foi com não, caveirão. não foi caveirão. Foi carro aberto ainda. Carro aberto, da feira assim, pô. Não teve problema nenhum. E olha que nós ouvimos de algumas comunidades, como o próprio Paulo falou, acho que foi o Paulo, o Sérgio, favelas, na realidade, no entorno daqui da nossa região, que você não entra não, hein? Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente, não você não falar, entra. Não, foi salve. Isso circulou na imprensa. Na última eleição passada, o PSDB não pôde entrar. Nessa eleição, foram proibidos novamente.
Mas o Então, quem PT é que não teve proíbe? problema. Quem é que proíbe? Eu queria saber a posição do Ministério Público aqui de Santos. Quem foi que proibiu? Por que os candidatos foram proibidos de subirem às comunidades dos morros de Santos? Quem proibiu? Como? Quando? Essa é uma pergunta. São perguntas que o Ministério Público deveria buscar a resposta. Eu tenho defendido, Paulo e Douglas, e até acho que a gente tem que fazer uma campanha aqui pelo protagonismo cidadão, de que a nossa legislação penal ela sofre alterações de tal forma que quem atentar contra a vida de outro ser humano tem que ficar preso. E não interessa. Acabou. Tem que ficar. Por quê? Porque ele não vai matar outra pessoa. É simples assim. Né? Você não tem o direito de tirar, a não ser por legítima defesa. E é muito claro. Né? Eu tento matar alguém, essa pessoa me mata primeiro, porque eu tentei matá-la. Então, esse detalhe, ele agrava demais toda essa estrutura complexa de questão criminal no país, porque banaliza-se a vida. Então, não importa se foi um latrocínio, foi por estupro, atentou contra a vida de uma pessoa. E o que o Douglas falou agora é muito sério. A gente tem que imaginar o tipo de candidatura que está representando esse tipo de pensamento, que acha que consegue relativizar a vida, se era ou não por causa de um celular. E está claro que nós vivemos num estado de medo porque banalizou-se, né, o homicídio, banalizou-se a vida, e as pessoas que estão no crime têm a convicção de que não serão punidas. Esse é o fato. Então, nós, como cidadãos, precisamos ter essa consciência e nos levantarmos contra isso. Bom, a gente está indo para o final. O programa era hoje sobre as mulheres, mas eu acho que tem tudo a ver, porque esse cuidado, né, esse instinto de preservação, ele é típico no comportamento das mulheres, e a gente tem uma satisfação de ver que esse aumento da participação das mulheres na política pode trazer esse ganho, desde que a gente eleja, né, mulheres de qualidade. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, sempre disse. Não é só por isso, ser mulher, mas por ser uma excelente mulher. Eu sempre disse isso, é uma brincadeira que eu faço, né, que Deus fez o mundo em 6 dias. Né? Ao final do 6º dia, ele fez o homem para habitar o mundo. Né? Fez o homem, deixou habitando o mundo, aí ele descansou, 7º dia ele descansou. Né? Depois do seu descanso, no dia seguinte, quando ele viu a besteira que ele fez, que foi o homem, aí ele falou, não, agora eu preciso dar uma caprichada, não é possível que fiz uma besteira dessa. Aí ele fez a mulher e caprichou muito. Então o que a gente precisa dessa natureza, nós precisamos de verdade dessa natureza feminina dentro da política, Douglas. Precisamos de verdade. Né? Eu falo isso porque a mulher, esse olhar materno que ela tem com as coisas, isso é da natureza da mulher. Mas o olhar crítico como o da Helena também é fundamental. Exato, não, mas o que eu estou falando quando isso se une ao olhar crítico, essa fusão é fundamental. Né, então ela olha, eu gosto muito de falar disso, porque ela olha, você é casado, eu sou casado, a gente sabe o que é uma mulher dentro de casa. Paulo, ela manda dentro de casa. Paulo, você falou uma coisa, então eu vou falar uma outra em cima disso. Eu sempre falo o seguinte, o homem de valor, ele sabe, o homem de caráter elevado, ele sabe que tudo gira em torno da mulher. Dele, das filhas dele, da mãe dele e por aí vai. Né? Até quando ele não tem cabeça, ele pensa... O homem de valor, ele sabe disso e vive em função disso. E a mulher de valor reconhece esse homem. Então, dito isso, Douglas. Não. Já minhas considerações finais? Sim, por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação, são temas importantes. E é bom deixar bem claro que tudo que a gente discute aqui tem o intuito de melhorar não só o meu dia, a minha vida, a do Paulo, a do Sérgio, sim as nossas vidas no planeta. Né? A gente está inserido numa região tão próspera, mas que por muitos anos nunca teve um atendimento especial, uma atenção especial dos nossos representantes, através de políticas públicas, que nós também cobramos com muita responsabilidade. Estaremos aqui para parabenizar e também criticar. Lamentavelmente, hoje a crítica ela é maior, é só você saber o que falta na sua cidade para você entender o porquê que muitas vezes nós trazemos temas para debater. Mas tem um grande momento, e esse momento é único, pelo menos ele está próximo, que é o dia 30 de outubro, onde você tem que fazer valer o seu voto. Né?
Eu sei que nós estamos numa segunda-feira, mas não podemos esquecer também que no último sábado foi o Dia do Professor, uma data importante que eu quero parabenizar todos os professores, pois sem eles não estaremos aqui debatendo, conversando e dando espaço para que você pudesse também fazer as mesmas análises com a gente, tá certo? Então, vamos torcer e lutar por dias melhores, porque essa oportunidade existe, a gente não pode desprezar. Obrigado mais uma vez, França e Paulo, pela participação. Eu já fiz as minhas considerações, quero só lembrar que dia 30... Então, se você já fez, então não pode do falar 10, 22. Dia 30, 10, 22. Ah, entendi. Tá? Dia 30, 10, 22. Exatamente. Tá, é um já tá dia guardado. cabalístico esse número. Agradecer demais estar aqui dividindo a bancada com vocês. Douglas e Sérgio, até a próxima. É isso aí. A gente agora está nesse mês de outubro repercutindo as eleições. Vamos fazer mais 2 programas ainda. Hoje falamos das mulheres. Talvez no próximo a gente fale um pouquinho aí de geração de emprego. A você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate. Muito obrigado pela sua participação. Curta e, se gostou, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. Até a próxima semana.